Oi pessoal, tudo bem? Mais uma notícia para você patrão, para você trabalhador. Empresa é absolvida de indenizar empregada que se machucou ao cair de bicicleta quando saía do trabalho. Então é interessante essa decisão, já vou contar para vocês. A Justiça do Trabalho é muito comum ações com pedidos de condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos decorrentes de acidente de trajeto. Pessoal, acidente de trajeto, e a gente sempre fala, empresa, faça investigação do acidente. Isso é importante, porque se o empregado buscar a Justiça do Trabalho, você tem como comprovar que não estava relacionado ao trabalho. Então, mas você tem que fazer investigação, esse é um ponto importante. O acidente de trajeto ou de percurso é ocorrido com o trabalhador no caminho da casa para o trabalho ou vice-versa, sendo equiparado ao acidente de trabalho. Mas a responsabilidade civil do empregador nessas situações deve ser analisada levando em conta as circunstâncias particulares do caso. Então isso é importante. Por isso, empresa, faça investigação de acidente do trabalho. Ao decidir uma ação trabalhista no período que atuou o juiz, lá na terceira vara do trabalho do interior de Minas, descartou a responsabilidade de uma empresa pelo acidente de percurso sofrido por uma ex-empregada. Ela se machucou ao cair de uma bicicleta no caminho para casa, logo após encerrar a sua jornada de trabalho na empresa. Ok. E aí, a funcionária buscou a Justiça do Trabalho, pretendeu receber da empregadora a indenização por eventuais danos estéticos em razão do ocorrido, mas o pedido foi julgado improcedente pela Justiça do Trabalho. As alegações para você entender. A trabalhadora alegou o quê? Com a queda perdeu completamente a flexibilidade do punho, o que deu por conta da conduta da empresa. Não tem nada a ver, né, pessoal? Disse que ficou mais de 4 meses afastada do local de trabalho, realizando os tratamentos necessários, mas nunca recuperou a mobilidade do membro. Informou que a empresa emitiu a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. A empresa não se negou à ocorrência do acidente de trajeto. São coisas diferentes, né, pessoal? Acidente de trabalho, acidente de trajeto, a empresa emitiu a CAT, a empresa ela não ficou inerte, porque preferiu se deslocar da ida e volta ao trabalho com a sua bicicleta. Isso que a empresa, né, falou. E afirma também que a trabalhadora, ela falou, eu não vou receber aqui o Vale Transporte, porque tem um desconto, e eu vou vir de bicicleta, que dá certo. Reconheceu que a empregada machucou o pulso com a queda da bicicleta no trajeto de volta para o trabalho, para a sua residência. Informou que prestou ela os primeiros socorros, encaminhou para o hospital e, além disso, emitiu a CAT também. Perfeito. E aí, a ausência da culpa da empresa, só para você entender bem o contexto. A CAT foi anexada no processo e, de fato, registrou que a autora sofreu um acidente no dia tal, ao cair da sua bicicleta na rua de acesso à empresa. Entretanto, na visão da Justiça do Trabalho, embora não tenha ocorrido dúvida sobre a existência do acidente de trajeto, o qual é considerado acidente de trabalho para fins previdenciários, não cabe a responsabilização civil da empresa. Aqui, pessoal, por que não cabe a responsabilização civil? O que o magistrado entendeu? Que não tem nexo. Esse é um ponto, que não tem nexo com o trabalho dela. A origem do acidente de percurso não está ligada diretamente com a execução do serviço. Diferente se eu sou um motorista profissional. E esse é o outro ponto. Diferente se ela tivesse aqui pego o Vale Transporte, a empresa não tem ônibus. Mas, se tivesse fretado, outra situação. Mas se não tem ônibus, dá o Vale Transporte, aí sim a empresa dá o Vale Transporte, mesmo no acidente de trajeto com ônibus fretado, a empresa tem que comprovar que contratou uma empresa idônea, o motorista estava recebendo direção defensiva. Essa é uma outra situação. No transporte público ou no transporte próprio, a empresa, aqui o juiz entendeu que não tem relação nenhuma com o trabalho. Era um meio de locomoção desse trabalhador para a empresa.
caracterizando assim a relação de causalidade necessária que existisse o dever de indenizar. Então não houve essa relação de causalidade para a empresa precisar indenizar o trabalhador. Contribuiu também para o entendimento da Justiça do Trabalho a inexistência de qualquer indício de culpa da empregadora no acidente de percurso sofrido pela trabalhadora e que mesmo foi mencionado na petição inicial de forma específica, limitando-se a autora a afirmar que tudo ocorreu por conta da conduta da empresa. Não tem como, né, pessoal? São coisas distintas mesmo. E além disso, a trabalhadora pediu danos estéticos, também não foi comprovado. Segundo pontuado na decisão, a empresa não teve nenhuma ingerência, direta ou indireta ali pelo transporte, que é a bicicleta da trabalhadora, na concretização do acidente de trajeto, não podendo ser responsabilizada por eventual prejuízos sofridos pela empregada. Além disso, foi ressaltado que a autora não produziu qualquer prova sobre eventuais prejuízos e sequer juntou fotos do alegado dano estético. Pessoal, ponto importante, e aqui os advogados devem ficar atentos, hein? Quando chega para entrar com ação, analisa tudo, verifica a situação, vê se tem nexo às informações, tanto do patrão, da empregada, para você sim dar procedência à ação, porque senão o advogado passa vergonha, né, pessoal? Professor, fiquei com dúvidas, estou na mesma situação, funcionário está me processando aqui por acidente de trajeto ou acidente de percurso, só que não tem nexo uma coisa com a outra. Me manda um oi para a gente poder te ajudar. Já já eu volto com mais um vídeo para você.